Aleluia. A paz do Senhor Jesus. É sempre bom estarmos na casa do Pai para desfrutarmos da sua preciosa e gloriosa presença. Eu tenho certeza de que o Espírito de Deus ele já se faz presente na casa e aonde ele está, aí há liberdade. Amém? Deus abençoe a pastora Neia, Deus abençoe a todos os líderes, obreiros, diáconos, homens e mulheres presentes nesta noite, em nome de Jesus. Eu queria ler um texto da palavra do Senhor com vocês no livro de Salmo 68, versículo 5. Salmo 68, versículo 5. Cadê a tecladista? Salmo 68, versículo de número 5. Quem achou, diga achei. O texto vai dizer assim: pois ele é o pai dos órfãos. Até aí. Amém? Podeis assentar. Quem é o pai dos órfãos, irmãos? Deus, ele é o pai dos órfãos. Essa afirmação acerca da paternidade de Deus, essa afirmação, Deus é pai do órfão, revela uma das dimensões mais profundas do caráter divino. Mais profundas do caráter divino. Dentro da paternidade de Deus está o seu cuidado amoroso, a sua disciplina, a sua justiça restauradora, a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua provisão e o seu perdão. Ao longo das Escrituras, Deus se apresenta não apenas como o Criador soberano, mas como um Pai que se inclina para os rejeitados e abandonados. Para mim, fica bastante claro que a paternidade de Deus não é algo simbólico ou distante, mas concreta e real. Quem acredita nisso, irmão? Que a paternidade de Deus é algo concreto, é algo real. Quem tem desfrutado dessa paternidade divina? Quem tem desfrutado? Observem que o órfão, na tradição bíblica, representa todos aqueles que perderam a proteção, a referência e o amparo. Quantos e quantos irmãos perderam a proteção? Quantos e quantos perderam a referência? Quantos e quantos perderam o amparo? Assim, quando afirmamos que Deus é o pai do órfão, nós estamos declarando que ele assume a responsabilidade de resgatar o que foi perdido, de restaurar o que foi destruído e de curar o que foi ferido. Deus, ele tem essa responsabilidade. Que responsabilidade, pastor? De curar o ferido, de resgatar o perdido e de restaurar aquele que foi destruído.
Se você entrou aqui nesta noite perdida, eu quero dizer que Deus se responsabiliza em resgatar você. Eu quero dizer para você que entrou aqui nesta noite ferido, eu quero dizer que o seu pai é especialista em curar as suas feridas. Por quê? Porque ele é pai, irmão. Pai do órfão. E desde a queda de Adão, o espírito de orfandade tem sido a raiz da maioria dos problemas na humanidade, irmão. O espírito de orfandade tem sido a raiz de grande parte do caos, divisão e destruição da igreja e no mundo. O espírito de orfandade. E esse espírito é uma mentalidade que vai sendo estabelecida no decorrer da criação mediante ao abandono e a rejeição dos pais. Mediante o abandono e a rejeição dos pais, algo vai sendo enraizado na mente da pessoa. Ela começa a ter uma mentalidade de órfão por causa do abandono e da rejeição dos pais. A palavra pai, em hebraico, nós iremos encontrar duas palavras. A primeira palavra é Aleph e a segunda palavra é Beit. Através dessas letras, nós conseguimos extrair o verdadeiro significado da palavra Abba. A letra Aleph significa poder, autoridade e liderança. A palavra Beit significa casa. Quando nós pegamos o significado dessas duas letras, conseguimos entender a palavra Abba. A palavra Abba nada mais é do que aquele que tem autoridade para liderar sua casa e construir um verdadeiro lar. Todo pai, todo Abba, recebeu autoridade para liderar sua casa e construir um verdadeiro lar. Pai é aquele que tem autoridade. Diga, pai é aquele que tem autoridade para liderar a sua casa. E essa autoridade lhe respalda a construir um verdadeiro lar. Então, algo que ficou muito claro para mim, irmãos, é que pai é um título. Paternidade é uma função. Isso aqui é muito importante nós entendermos. Por que é muito importante nós entendermos, pastor? Porque existem muitos pais que carregam um título de pai, mas não exercem a sua função. Que função, pastor? A paternidade. A paternidade. Ou seja, tem o título de pai, mas não exerce a paternidade. E sabe qual é o resultado disso, irmão? Sabe qual é o resultado de alguém que tem o título de pai, mas não exerce a paternidade? Você sabe qual é o resultado disso? O resultado disso é filhos órfãos de pais vivos. Estão fisicamente presentes, mas emocionalmente ausentes. Completamente ausentes. E isso é um grande problema. Por que é um grande problema? Porque às vezes a pessoa está dentro da casa do pai celestial, chamando ele de pai,
mas vivendo como órfão. Tem muita gente dentro da casa do Pai Celestial, chamando Deus de Pai, mas vivendo como órfão. Pastor, como saber se eu estou vivendo como órfão na casa do Pai? É possível você viver na casa do Pai com essa mentalidade de órfão? É possível isso, irmão? Sim, é possível. E como saber, pastor, se eu estou na casa do Pai, chamando Deus de Pai, mas eu estou vivendo como órfão? Como saber isso, pastor? Quando você vai a um médico clínico, qual é a primeira pergunta que ele faz a você? Muito bem, o que é que você está sentindo? O que é que você está sentindo? Aí você começa a relatar o que você está sentindo. Você começa a relatar o quê? Os sintomas. Sintomas. E é através dos sintomas que o médico vai conseguir identificar qual é a enfermidade que você carrega. Então, se você quer saber se você está na casa do Pai e está vivendo como órfão, é necessário que nós vamos descobrir os sintomas da orfandade. Os sintomas da orfandade. E o primeiro sintoma que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, de alguém que está na casa do Pai, chamando Deus de Pai, mas vivendo como órfão, é que ele se relaciona com Deus como um escravo. Presta atenção nisso aqui. O órfão se relaciona com Deus como um escravo. Eu vejo isso dentro da narrativa de Lucas capítulo 15, versículo 25 ao versículo 31. Quando você lê a parábola do filho pródigo, o filho mais velho diz para o pai: todos esses anos eu te sirvo como um escravo e o Senhor nunca me deu um cabrito para eu celebrar. Sabe o que o pai diz para ele? Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. O filho mais velho estava dentro da casa do pai, mas vivendo como um órfão. O órfão, irmão, se vê como empregado de Deus. Como assim, pastor? O órfão, ele quer trabalhar para Deus. O filho não quer trabalhar para Deus, ele quer trabalhar com Deus. Percebeu a diferença? Então você não trabalha para Deus, sabe por quê? Porque Deus não é o seu patrão, Deus, ele é o seu pai. Ele é o seu pai. O órfão trabalha para Deus em busca de um salário. O filho trabalha com Deus consciente de que ele não tem um salário, ele tem uma herança. Ele tem uma herança. Quem é que tem uma herança da parte de Deus aqui nesta noite? Eu tenho uma herança, irmão. Eu não trabalho para ganhar alguma coisa, não, eu não sou escravo, eu sou filho. E por entender que eu sou filho, eu trabalho com Deus. Eu trabalho com Deus, eu não trabalho para Deus, eu trabalho com Deus. Existe uma herança para mim, existe uma herança para você. A gente precisa mudar essa mentalidade. Eu sou filho, eu não sou escravo. Eu não trabalho para Deus, eu trabalho com Deus. Eu vou dizer algo aqui a vocês nessa noite. Que no momento da minha devoção, da minha meditação, e dentro da minha caminhada ministerial, eu tenho percebido muito disso acontecendo no meio do povo de Deus. Infelizmente, existem muitos líderes órfãos trabalhando para Deus sem estar com Deus.
Irmãos, você sabe o que é você trabalhar para Deus sem estar com Deus? E por incrível que pareça, irmão, eles até têm resultados. Têm obras, mas não têm intimidade com o Pai. E um grande exemplo disso foi a igreja de Éfeso. Tinha obras, tinha resultados, mas o pai disse: eu tenho algo contra você. Você abandonou o primeiro amor. Ou seja, eles estavam trabalhando para Deus, mas não tinham intimidade com Deus. Porque primeiro amor fala de paixão, fala de fervor, fala de entrega, fala de relacionamento íntimo, proximidade. Você quer estar o tempo todo com a pessoa que você ama. Se perdeu o primeiro amor é porque apareceu alguma coisa mais interessante, de tal maneira que tomou o lugar do primeiro amor para com Deus. Isso fez com que aquela igreja trabalhasse para Deus sem ter intimidade com Deus. Foi justamente isso, irmão, que os nossos irmãos efesianos estavam envolvidos. Trabalhavam para Deus, mas não tinham intimidade com Deus. É bem verdade que tem muita gente casado com a obra de Deus, mas divorciado de Deus. Se envolva com a obra, tenha resultado, mas não negligencie a parte mais importante da sua vida. Qual é a parte mais importante, pastor? Intimidade, relacionamento com o Abba, com o Pai Celestial. Aleluia. Diga-se comigo: Deus não está interessado no que eu faço para Ele, e sim no que eu deixo Ele fazer através de mim. Então deixa Ele fazer através de você. Deixa o Pai Celestial exercer a paternidade dele sobre a sua vida. Amém? Então, se tinha aqui alguma mentalidade de escravo, hoje está caindo por terra. Essa mentalidade, você tem uma mentalidade de filho de Deus. Amém? Então, qual é o primeiro sintoma da orfandade? O órfão se relaciona com Deus como um... Tem escravo aqui hoje? Tem filho aqui hoje? Aleluia. O segundo sintoma da orfandade é que o órfão, ele tem uma mentalidade religiosa. Presta atenção nisso aqui. Mateus capítulo 4, versículo 17. O texto vai dizer: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que era chegado? O reino dos céus. A palavra reino, dentro de uma tradução grega, nós encontramos a palavra basileia. O significado desta palavra está justamente ligado a reinado, domínio ou autoridade real. Diga: reinado, domínio, autoridade real. Diga mais uma vez: reinado, domínio, autoridade real. Então, quando Jesus veio à terra, ele não veio trazer uma religião. Ele não veio trazer uma religião. Sim, pastor, Jesus veio trazer o quê, pastor? Um reinado. Um reinado. Um domínio. Uma autoridade real do Pai na terra. Foi isso que Jesus veio trazer para a terra, irmão. Domínio. Reinado, autoridade real do Pai na terra. E esse reino aqui, irmão, não é um território físico, não, irmão. Não é um território físico, mas é o governo soberano do Pai Celestial sobre as pessoas, mudando a mentalidade religiosa para uma mentalidade de filho. Mentalidade de filho.
Ouça isso aqui. O projeto original de Deus nunca foi uma religião, mas sim uma família de muitos filhos, semelhante ao filho dele, Jesus Cristo. Cristo é o modelo de filho a ser seguido. Esse é o projeto original de Deus, uma família. Tem família de Deus aqui hoje nessa noite? Tem filhos de Deus aqui hoje nesta noite? Observe, irmãos, que toda vez que uma pessoa acessa a religião, a primeira coisa que ela te apresenta é um Deus. Calma. Calma que eu vou te explicar. Qual é a primeira coisa que a religião te apresenta? Um Deus. Mas toda vez que você passa a conhecer a Cristo, a primeira pessoa que Ele te revela é um Pai. É um Pai. Ele te revela um Pai. Sabe qual é a diferença de ter Deus como um Deus e ter Deus como um Pai? Sabe qual é a diferença? Quando você tem Deus como Deus, você sacrifica. Mas quando você tem Deus como Pai, você obedece. É melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia! Esse Deus é maravilhoso, irmão. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é precioso demais, irmão. Essa mentalidade religiosa precisa ser removida das nossas vidas. Precisa ser removida, irmão. Precisa ser removida. Mas por que, pastor, mentalidade religiosa tem que ser removida das nossas vidas, irmão? Porque, irmão, a religião camufla, irmão. Ela camufla, ela mascara, ela encobre os homens a viverem uma aparência de espiritualidade, intimidade com o Pai, que na verdade não existe. Não existe. Um grande exemplo disso foram os fariseus e os saduceus. A religião, de fato, irmão, é como um sepulcro luxuoso, cuja aparência dá até sinal de vida e espiritualidade. Mas no seu interior só há restos mortais. Por isso Jesus disse: vocês são sepulcros caiados. Tem aparência de espiritualidade do lado de fora, mas do lado de dentro estão todo mundo morto. É isso que a religião faz, ela camufla. Sabe qual é o papel da conversão? Tirar você da lama. Sabe qual é o papel da santificação? É tirar a lama de você. Mas sabe qual é o papel da religião? Pegar um pano limpo e colocar em cima de um corpo sujo de lama. É isso que a religião faz conosco, irmão. E infelizmente, existem muitas pessoas na casa do Pai com o corpo sujo de lama, mas vestidos com a roupa da religiosidade. Então nós precisamos com urgência mudar nossa mentalidade religiosa para uma mentalidade de filho. Até porque quanto mais religiosa a pessoa se torna, mais longe do Pai ela fica. Se eu ouvir isso aqui, isso é muito sério. Quanto mais religiosa, mais distante ela fica da relação próxima do Pai Celeste. Você sabia que todo religioso só busca a Deus com medo de ir para o inferno? Os religiosos buscam a Deus com medo de ir para o inferno, irmão. Mas o filho de Deus busca o Pai, porque ele não suporta viver um segundo longe da sua presença. Não suporta viver um segundo.
longe da presença do Pai. Um grande exemplo disso foi Jesus, irmão. Jesus viveu a vida toda diante da face do Pai. Jesus viveu a vida dele toda aqui na terra em comunhão íntima com o Pai. Jesus dizia: quem vê a mim vê o Pai. A relação dele era muito próxima com o Pai. Mas houve um determinado momento que o Pai teve que se separar dele, porque o pecado da humanidade veio sobre Cristo. No momento que o pecado da humanidade veio sobre Cristo, Cristo clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, porque o Senhor me abandona. Ali ele estava deixando bem claro que ele não suportava e não suportou viver longe da presença do Pai. Será que você consegue viver dessa forma? Não consegue ficar um segundo longe da presença do Pai? Você é filho, filha. O Pai está chamando a mim e a você para nós termos uma relação próxima com Ele. Ele não me chamou para ser um religioso, Ele não chamou você para ser religioso. Quando Ele vem até você, Ele não diz religioso, Ele não faz isso, Ele diz filha, filho. Eu te escolhi antes que você chegasse no ventre da sua mãe. Tu és meu, tu és minha, ninguém há de tomá-la das minhas mãos. Quem sabe você entrou aqui nesta noite tendo essa mentalidade religiosa, achando que o Pai está distante. Ele não está distante, Ele está bem perto. Eu sei, irmãos, que tem muitas pessoas que estão dentro da casa do Senhor e tem esse tipo de mentalidade, mas Deus está desconstruindo isso. Deus está desconstruindo isso, estabelecendo na mente de muitos justamente essa mentalidade de filho. Diga: eu sou filho de Deus. Terceiro sintoma da orfandade: todo órfão não tem identidade. Não tem identidade. Quando um homem começa a sua caminhada em Deus, a primeira coisa que precisa ser confirmada nele é a sua identidade. É a primeira coisa. E todo órfão não tem identidade. Sabe qual é o foco do diabo, irmão? Sabe qual é o foco do diabo? É roubar o principal elemento da personalidade de um indivíduo. Sabe qual é o principal elemento da personalidade de um indivíduo? A identidade. A identidade. E observem que ele não quer apenas roubar o que você tem. Ele quer roubar quem você é. É isso que ele quer, roubar quem você é. E quando eu olho para dentro das Escrituras, fica bem claro para mim isso. Quando eu leio Mateus capítulo 13, versículo 17. Quando o texto vai dizer: então a voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Notem que Deus foi enfático na sua declaração pública. Observe que não é apenas este se tornou, mas este é. Este é, ou seja, ele tem uma identidade, ele é filho. Agora, vocês acham que o diabo ficou, irmão, satisfeito com essa declaração? É claro que não, irmão. Não ficou nem um pingo satisfeito. Quando você lê Mateus capítulo 4, versículo 3, eu percebo o ataque do diabo na identidade de Cristo. Querendo roubar a identidade de Cristo. E o texto vai dizer: e chegando a ele o tentador disse: se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então vocês estão percebendo aqui o ataque, irmão, do diabo? O diabo tenta colocar dúvida onde o pai já havia validado de forma pública a sua filiação. E Jesus, por saber quem de fato ele era em Deus, ele disse:
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus botou o diabo para correr. Quem é filho de Deus e tem essa mentalidade de filho e sabe quem ele é em Deus, ele bota o diabo para correr todas as vezes que ele se levanta contra você. Aleluia! Bote uma coisa na sua cabeça: o diabo não teme os seus títulos, o diabo não teme as tuas credenciais, o diabo não teme as suas posses, o diabo não teme o seu dinheiro, o diabo não teme até mesmo aqueles que vêm para a igreja. Quem é que ele teme, pastor? Ele teme aqueles que descobriram que de fato eles são em Deus. Porque no momento que uma pessoa descobre quem ela é em Deus, o diabo perde o controle sobre ela. Perde o controle. E nós estamos vivendo dias, irmãos, em que muitas pessoas respiram, mas não vivem. Caminham, mas não têm direção. Falam, mas não sabem que de fato elas são. São esses os dias que nós estamos vivendo. Agora, porque elas estão respirando, mas não estão vivendo. Por quê? Porque elas estão caminhando, mas não têm um direcionamento. Porque elas estão falando e não sabem quem de fato elas são. Por quê? Porque a identidade dela foi roubada. Foi roubada. É simples de nós entendermos isso. O que aconteceu com essas pessoas? O diabo roubou a identidade delas. E por incrível que pareça, irmão, essa identidade começa a ser roubada desde a sua gestação, irmão. Desde a sua gestação. Desde a sua infância. Através dos traumas, através das feridas emocionais. São tantas e tantas as palavras de rejeição, de abandono, irmão, que na maioria das vezes essas crianças acabam recebendo. E desde o seu nascimento ela já nasce com a sua identidade assaltada. Quantos e quantos cresceram em lares disfuncionais? Quantos e quantos cresceram em lares sem afetividade, sem carinho, sem amor, sem toque, sem ouvir palavras de afirmação, sem ouvir palavras do pai: minha filha, eu te amo, meu filho, eu te amo. Quantos e quantos irmãos cresceram em lares completamente desestruturados? Lares onde crianças foram abusadas fisicamente, emocionalmente. Quantas e quantas alcançaram até mesmo um corpo físico, um corpo adulto. Alcançaram um corpo adulto, mas tem uma criança do lado de dentro, ferida, traumatizada e presa lá atrás. E aí elas vivem sem saber quem de fato elas são. Por que estão vivendo sem saber de fato quem elas são? Porque não tem identidade. Se ela não tem identidade, ela tem uma crise de identidade. E todo órfão tem uma crise de identidade. E quem carrega a crise de identidade, irmão, ela é desencadeado dela dentro de sentimentos completamente destrutivos, irmãos. São inconstantes, elas nunca terminam o que começam. Complexo de inferioridade, por mais que você diga para a pessoa que ela é importante, que ela é bonita, que ela é capaz, ela não acredita nisso, por causa do complexo que ela carrega. É crise de ansiedade, depressão. Pessoas com ciúmes excessivos, pessoas inseguras, pessoas com dificuldade para perdoar. Tudo isso é o resultado de uma mentalidade de órfão e de uma crise de identidade. Pessoas que estão, irmão, dentro da casa do Senhor, não perdem cultos, mas tem coisas lá atrás mal resolvidas. É um pai que não perdoou, é uma mãe que não perdoou, é um irmão que não perdoou. E aí ela vai vivendo, vai respirando, mas não vai vivendo. Vai caminhando, mas não tem direção. Aí elas ficam: quem sou eu? Porque eu estou aqui nessa terra. Para onde é que eu vou depois que eu morrer?
É assim que muitos estão, irmão. E quando o indivíduo é roubado na sua identidade, irmão, quando uma pessoa passa a carregar uma crise de identidade, irmão, ela passa a viver se escondendo de Deus. Se escondendo de Deus. Quando você lê Gênesis capítulo 13, o versículo 9, o texto vai dizer: então o Senhor chamou o homem e perguntou: onde tu estás? Quem é que estava se escondendo? Adão. Observe que a pergunta não era geográfica, a pergunta era espiritual. Adão não sabia mais onde ele estava, irmão. Sabe por quê? Porque não sabia mais. Sabe por que Adão não sabia mais aonde ele estava? Porque ele não sabia mais quem de fato ele era. Ele perdeu a identidade. E eu te pergunto, quando foi que Adão perdeu a identidade? Quando foi que ele perdeu a identidade? Sabe quando foi? Quando ele se afastou da paternidade de Deus. Todo homem, toda mulher, quando se afasta da paternidade de Deus, ele perde a sua identidade. E observe, irmão, que quando Adão foi criado e formado do pó da terra, quando ele abriu os olhos, quem foi que ele viu? O Pai, o Abba. Eu pergunto a você, qual foi a primeira palavra que Adão disse quando ele abriu os olhos? Eu não tenho dúvidas que ele disse: Abba, papai, meu paizinho, meu Abba. Parece que eu estou vendo Deus dizendo para Adão: meu filho, você é a coroa da criação. Ei, você é a coroa da criação. Diga: eu sou a coroa da criação. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Deus não cria nada sem antes ele criar uma fonte. Antes dele criar qualquer coisa, primeiro ele cria uma fonte. Exemplo, ele criou a fonte chamada água. Através da fonte chamada água passou a existir os peixes. Ele criou uma fonte chamada terra. A partir da fonte chamada terra passou a existir o quê? Os animais, as árvores, as plantas. Agora tira as árvores e os animais da terra, qual vai ser o resultado? Vão morrer, porque eles precisam estar conectados com a fonte. Tira o peixe das águas, qual vai ser o resultado? Irão morrer, porque eles precisam estar conectados com a fonte. Quando Deus quis criar os animais, ele falou com a terra. Quando ele quis criar os peixes, ele falou com a água. Mas quando ele quis criar a mim e a você, ele não falou nem com a terra, nem com a água. Ele falou com ele mesmo. Falou com ele mesmo. Ele disse: façamos nós o homem a nossa imagem e semelhança. Eu tenho uma boa notícia para você aqui nessa noite. Você não veio do macaco. Ei, é mentira do evolucionismo. Você veio do Pai, do Pai, do Pai, do Pai celestial. Pega no ombro do seu amigo e diga: meu irmão, você não veio do macaco. Você não veio do macaco. Se tirar você de Deus, o que é que vai acontecer com você? Você morre, você perde a identidade de filho. Viva toda a sua vida aqui nessa terra, debaixo da paternidade de Deus. Ele é o melhor pai que um homem e uma mulher pode desfrutar na sua vida. Se os seus pais terrenos falharam com você, eu quero te dizer que o seu Pai Celeste, ele não falha. Ele não falha. O meu Pai Celeste não falha. O seu Pai Celeste não falha. E o seu Pai Celeste está perguntando aqui nesta noite: aonde é que você está? Aonde é que você está?
o que foi que aconteceu com você. Se você quer voltar a ter a sua identidade de filho, você precisa voltar para a sua origem. A sua origem é Deus. A minha origem é Deus, a sua origem é Deus. Quanto mais você estiver conectado com a paternidade de Deus, mais você vai caminhar nessa terra com a consciência e a mentalidade de que você não é escravo, de que você não é religioso e de que você não tem uma crise de identidade, mas que você é filho. E nós não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados. Não, recebemos o espírito de adoção, no qual nós clamamos Abba, Pai. Coloca uma coisa na sua cabeça: Deus deu forma ao homem para que nele fosse estabelecido a sua paternidade. A adoção espiritual é a resposta divina à orfandade da alma. Deus não apenas te escolhe, Ele te transforma. Ouça isso aqui: Deus não apenas te escolhe, Ele transforma a condição de órfão em filho legítimo. Em filho legítimo. Quem está entendendo isso aqui? A orfandade é um tipo de voz. Você precisa escolher qual voz você vai ouvir. Se é a voz do abandono ou a voz do pai dizendo: eu te escolhi. Qual é a voz que você vai obedecer? Do abandono ou a voz do pai dizendo: eu te escolhi? Você tem um pai celestial. Você não é bastardo. Você não é órfão. Você é um filho legítimo. Eu quero concluir lendo 1 João capítulo 3, versículo 1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Quem entendeu a mensagem? O espírito de orfandade está caindo por terra hoje. Tem pessoas que Deus vai colocar no colo nesta noite e vai te dizer: você é a menina dos meus olhos. Ainda que o teu pai e a tua mãe tenham te abandonado, eu, o Senhor, todavia, jamais te abandonarei. Eu gostaria de saber se tem filhos aqui nesta noite. Fique de pé no seu lugar. Irmãos, é possível você não ter tido um pai que tenha exercido a sua paternidade e hoje você está resolvido aqui dentro por causa da paternidade de Deus. Você está olhando para alguém que tinha ódio do pai. Eu desejava a morte do meu pai todo dia. Todo dia. Meu pai era mau, era perverso. Meu pai batia nos filhos como se estivesse batendo em um vagabundo, em um ladrão. Ele é policial militar. Não estou dizendo aqui que todos os policiais militares são assim.
Meu pai só parava de bater quando nós urinávamos nas calças. Meu pai saía de casa dizendo assim para mim: hoje eu vou beber na sua intenção. Hoje eu não o culpo, porque ele era alguém também cheio de traumas e cheio de feridas, por conta da forma que o pai também batia nele. O pai dele amarrava ele, batia nele, depois ainda dava banho nele com água e sal. Meu pai era envolvido com bruxaria. Aí imagina aí um homem cheio de trauma, de ferida, envolvido com bruxaria e ainda militar. Ele trouxe isso para dentro de casa. Então aquilo gerou dentro de mim um ódio, de tal forma que eu queria a morte dele. Para vocês terem ideia, eu fui expulso de 3 escolas. 3 escolas, inclusive a escola militar. Porque o sonho dele era que eu fosse militar. Aonde eu chegava era problema, era briga, era confusão. Até que um dia, esse pai maravilhoso, chegou até mim e disse: todos te abandonaram, mas eu não te abandonei. Eu não te abandonei. Perdoou os meus pecados, me lavou com o sangue dele, escreveu meu nome no livro da vida e me batizou com o Espírito Santo. Eu sentei no colo do meu pai e disse: meu pai, eu te amo, e dei um beijo no rosto dele. Hoje meu pai é minha ovelha. A paternidade de Deus, ela é perfeita. E hoje eu pastoreio um ministério há 14 anos ali no bairro da Vila Laura. 14 anos como pastor local ali. E o nome do ministério que eu pastoreio é Comunidade Filhos de Deus. Por conta da cura que eu recebi, ele me fez eu entender que eu sou filho. Tem filho de Deus aqui hoje? Eu quero dizer que o pai está resgatando o seu pai, está resgatando a sua mãe, resgatando o seu irmão, resgatando a sua parentela, resgatando o seu coração nessa noite, dizendo para você que ele é o pai do órfão. Ele é o pai do órfão. Erga suas mãos para os céus. O seu Pai Celestial te visita nesta noite. Desesperado. E eu sinto o manto da paternidade divina sendo derramada sobre este lugar. Onde houver um homem e uma mulher clamando pela presença do Pai, sinta a presença dele aí onde você está agora. Sinta a presença dele aí agora. É o meu sustento. A tua palavra. Sinta a presença do Pai aí onde você está. Meu alimento preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Ele está chamando você agora. Ele está chamando você. Vem, filho amado. Vem, filho amado. O seu Pai te cura agora. Descansa. Sinta o toque do seu Pai. Sinta. Sinta o toque do seu Pai. 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 Você não está sozinho. Você não está sozinho. O seu Pai está presente. Seu Pai está presente. Esta peleja não é sua. Esta peleja é do seu Pai Celeste.
Fica tranquilo, porque o que há de vir virá e não tardará. A porta que eu abro, ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar a porta que eu abro. Sinta o toque do seu Pai agora. Agora. Toca, Espírito de Deus, toca agora. Toca. Toca, Senhor, toca, Pai, toca. Vai curando, Jesus, vai curando. Oh, meu Deus, que caia sobre ela um manto de paternidade. Agora, chorabacalabassuri andarabás. Chega. Meu Deus, os céus estão abertos sobre este lugar. Eu sinto a presença do Pai Celeste aqui nesta noite. Você não é órfão, você é filho, você é filha. Abra a tua boca, declare isso, que Ele é seu Pai. Meu papai, Pega a sua voz, igreja, diga. Receba a cura no teu corpo agora. Receba a cura na tua alma agora. Receba a cura no seu espírito agora.